Bem-vindos a esta fascinante viagem pelos recantos mais obscuros e enigmáticos de Paris. Hoje nos adentraremos em uma cidade que, embora seja famosa por sua beleza e sua história, também guarda segredos que permaneceram ocultos ao longo dos séculos. Que mistérios se escondem em suas ruas de paralelepípedos, em seus monumentos imponentes e em suas lendas sussurradas? Desde esculturas enigmáticas até fantasmas que vagam na noite, há um mundo de enigmas esperando para ser explorado. Você já se perguntou que mensagens ocultas podem estar escondidas nas majestosas pedras da Catedral de Notre-Dame? As esculturas que adornam sua fachada não são apenas obras-primas da arte gótica, mas alguns acreditam que contêm segredos alquímicos que desafiaram a compreensão humana. O que realmente significam esses símbolos? Que sabedoria ancestral se perdeu no tempo? Nas ruas pavimentadas de Montmartre, foram relatadas aparições de uma figura vestida de branco que parece flutuar entre a névoa. Quem é essa mulher misteriosa? Alguns dizem que é o espírito de uma artista que nunca encontrou a paz. Outros acreditam que é um eco do passado, lembrando-nos de que as histórias nem sempre terminam quando as luzes se apagam. E se falamos de enigmas, não podemos ignorar a intrigante figura do Homem da Máscara de Ferro. Quem era realmente? Um prisioneiro cuja identidade tem sido um mistério por séculos, sua história deu origem a inúmeras teorias. Era um nobre ou um traidor? Por que seu rosto permaneceu oculto? A história nos brinda com mais perguntas do que respostas, convidando-nos a investigar mais a fundo. Sob o burburinho da vida cotidiana, o metrô de Paris guarda segredos de sua própria história. Em estações abandonadas, estranhos grafites foram encontrados, inscrições que parecem falar de tempos esquecidos. Quem os escreveu e por quê? A ausência de uma explicação oficial apenas acrescenta mais intriga a este mistério subterrâneo. A Torre Saint-Jacques, que se ergue solitária no coração da cidade, também tem sido objeto de debate. Alguns historiadores sugerem que pode ter sido um observatório esotérico, um lugar onde se buscava conhecimento oculto. Poderia ser que suas pedras ainda guardem segredos sobre o universo que não conseguimos decifrar? O cemitério de Père-Lachaise é outro desses lugares onde o sobrenatural e o histórico se entrelaçam. As tumbas, adornadas com símbolos que parecem contar histórias de outro tempo, deixaram muitos especialistas perplexos. O que realmente significam esses signos? E o que é ainda mais desconcertante, por que algumas dessas tumbas estão alinhadas astronomicamente? Rodin, o mestre da arte, deixou sua marca na Porta do Inferno, uma obra que muitos acreditam esconder referências a uma sociedade secreta parisiense do século XIX. Que segredos se encontram em seus relevos? Que conhecimento perdido poderia ser revelado se soubéssemos interpretar seus símbolos? A Ópera Garnier, um palácio de música e drama, também abriga seu próprio mistério. Fala-se de um fantasma que percorre seus corredores, um espírito vinculado a eventos reais que nunca foram completamente esclarecidos. Quem é esse espectro e que histórias leva consigo do passado? Assim, enquanto caminhamos por Paris, encontramos um sem-fim de enigmas que nos convidam a questionar o que acreditamos saber. Cada canto desta cidade é um lembrete de que há muito mais sob a superfície de nossa realidade. Você está pronto para desvendar os mistérios de Paris não resolvidos? Acompanhe-nos nesta exploração do desconhecido. O enigma de Notre-Dame é um mistério que tem fascinado historiadores e curiosos igualmente. Que segredos realmente esconde esta majestosa catedral, um verdadeiro símbolo de Paris? Desde sua construção no século XII, Notre-Dame tem sido testemunha de inúmeros eventos históricos, mas o que muitos não sabem é que em suas paredes e esculturas encontram-se enigmáticos símbolos que alguns acreditam serem mensagens ocultas. Ao caminhar pelas naves da catedral, alguém poderia se perguntar: por que há tantas figuras estranhas entre as gárgulas e os relevos? Algumas dessas esculturas parecem representar seres mitológicos, enquanto outras mostram símbolos que evocam a alquimia, uma antiga prática que buscava a transformação dos metais e a busca pela imortalidade. Poderiam essas imagens ser uma forma de transmitir conhecimentos ocultos, reservados apenas para alguns poucos escolhidos? O simbolismo em Notre-Dame não se limita ao visual. Os arquitetos e artistas que trabalharam na catedral eram, em muitos casos, membros de sociedades secretas que compartilhavam crenças esotéricas. E se essas crenças influenciaram o design da própria catedral? Alguns pesquisadores sugerem que a disposição das torres, das janelas e das esculturas poderia estar alinhada com constelações ou eventos astrológicos específicos. Este nível de precisão na construção não é casualidade.
mas um reflexo de um conhecimento profundo que se perdeu com o tempo. Os estudos sobre a catedral também revelaram que sua construção foi realizada em várias etapas, o que gerou uma mistura de estilos arquitetônicos. Mas isso poderia ser parte de um plano maior? Alguns teóricos sustentam que o uso de diferentes estilos não responde apenas a modas artísticas, mas também pode ser uma maneira de esconder mensagens ocultas. Que segredos poderiam estar escondidos no contraste entre o estilo gótico e outros elementos arquitetônicos? Uma das esculturas mais intrigantes encontra-se na fachada ocidental, onde se pode ver uma figura que segura um objeto que parece ser um livro. Que informação poderia conter esse livro? Alguns acreditam que poderia ser um códice de sabedoria ancestral, enquanto outros pensam que representa a chave para desvendar os mistérios da catedral. No entanto, a verdadeira pergunta é: quem realmente tinha acesso a esse conhecimento e por que ele foi mantido em segredo por tanto tempo? À medida que aprofundamos na história de Notre Dame, encontramos menções a rituais que eram realizados em seu interior. Que tipo de cerimônias eram realizadas neste lugar sagrado? Existem relatos de práticas que misturavam o religioso com o esotérico, o que leva a especular se a catedral em si foi projetada para ser um espaço de poder. Alguns acreditam que, assim como outros edifícios históricos, Notre Dame foi construída sobre um ponto energético da Terra, o que poderia explicar por que tem sido um lugar de encontro espiritual por séculos. Atualmente, os aficionados por mistérios de Paris se perguntam se os segredos de Notre Dame foram esquecidos ou se estão esperando para serem redescobertos. Poderia haver documentos antigos escondidos nos arquivos da catedral que revelassem esses segredos? Seria fascinante pensar que, após o devastador incêndio de 2019, os investigadores encontrem artefatos que iluminem esses enigmas. Apesar de a catedral ter sido restaurada após o incêndio, o mistério que envolve suas paredes parece permanecer intacto. Que novas pistas poderiam surgir na busca pela verdade por trás desses símbolos? A intriga que rodeia Notre Dame não se limita apenas à sua arquitetura. Também está presente nas histórias de quem a visitou ao longo dos séculos. Existem relatos de visitantes que sentiram uma estranha conexão com a catedral, como se fossem atraídos para seus segredos. É possível que a catedral tenha um espírito próprio, um que guarda zelosamente sua história. Que papel desempenham as lendas urbanas na perpetuação do mistério? Alguns sustentam que as lendas que cercam Notre Dame, como a de sua construção, foram alimentadas pela imaginação popular. Mas poderia haver algo de verdade nelas? As histórias de figuras misteriosas que aparecem diante dos fiéis ou de eventos inexplicáveis conseguiram manter viva a chama do mistério. A Catedral de Notre Dame também tem sido cenário de numerosas obras de ficção, desde romances até filmes. Até que ponto essas representações influenciaram nossa percepção da catedral? A literatura desempenhou um papel fundamental ao entrelaçar a história de Notre Dame com a fantasia, o que muitas vezes complica a busca pela verdade. Essa mistura de realidade e ficção torna o mistério ainda mais fascinante. Em resumo, o enigma de Notre Dame vai além de sua impressionante arquitetura. É um labirinto de símbolos, histórias e segredos que continuam desafiando nossa compreensão. Que outros mistérios poderiam estar esperando para serem descobertos em suas paredes? Cada visita à catedral poderia ser uma oportunidade para descobrir algo novo. Algo que até mesmo os mais conhecedores poderiam passar despercebido. A busca por respostas e a exploração desses mistérios nunca termina, e a cada dia que passa, Notre Dame continua sendo um farol de intriga no coração de Paris. Nas ruas de paralelepípedos de Montmartre, um halo de mistério envolve seus habitantes e visitantes. Quem é essa figura vestida de branco que às vezes aparece nas noites serenas deslizando-se entre as sombras? Suas lendas perduraram ao longo do tempo, e muitos dizem que é o fantasma de uma jovem artista que nunca conseguiu alcançar a fama que tanto desejava. Mas o que a retém neste bairro que foi berço de tantos sonhos? As histórias sobre aparições em Montmartre foram contadas e recontadas, mas há um fato inquietante que se destaca entre elas. Há quem assegure que, em certas noites, é possível ouvir o eco de risadas e sussurros provenientes dos becos, como se as musas da criatividade ainda estivessem presentes. Poderia ser que o espírito dessa artista, presa em seu anseio, busca inspiração nos novos talentos que passam por ali? As primeiras menções a esse fantasma remontam ao início do século XX, quando um grupo de pintores boêmios afirmou tê-la visto no Café des Deux Moulins. Mas qual é a origem de sua história?
Alguns dizem que sua vida foi truncada por um amor não correspondido, enquanto outros acreditam que foi vítima de uma tragédia em uma das numerosas galerias de arte que adornam este distrito. Seja qual for a verdade, seu espírito parece continuar unindo aqueles que buscam seu próprio caminho na arte. As histórias de encontros com o fantasma de Montmartre não se limitam a visões. Muitos testemunhas relataram uma sensação estranha, como se alguém os estivesse observando da penumbra. Em algumas ocasiões foi mencionado que as luzes dos cafés piscam sem razão aparente, justo antes de a jovem aparecer. É possível que ela tenha uma conexão especial com aqueles que compartilham sua paixão pela criação. Um aspecto fascinante dessa lenda é como ela evoluiu com o tempo. Hoje em dia, o fantasma se tornou um símbolo do espírito artístico de Montmartre. Muitos artistas o consideram uma fonte de inspiração, e alguns até deixam oferendas nos lugares onde ela foi vista. Será que ela busca, de alguma forma, ajudar aqueles que lutam para ser ouvidos em um mundo que muitas vezes ignora a arte? As histórias de encontros não se limitam apenas a artistas, mas também a turistas curiosos. Existem relatos de visitantes que, atraídos pela magia do lugar, sentiram uma presença ao seu lado enquanto exploravam o bairro. Poderia ser que a jovem artista esteja interessada em aqueles que vêm prestar homenagem ao seu legado. Os lugares onde se diz que ela foi vista são variados, desde o Sacré-Cœur até os pequenos becos cheios de história. Em cada canto, há uma nova história para contar, um novo sussurro que ressoa entre as paredes antigas. Mas por que Montmartre? O que tem este bairro que o torna o lar de tantos espíritos criativos? A conexão entre a arte e o sobrenatural é um tema recorrente na cultura parisiense. Muitos acreditam que a paixão dos artistas pode transcender até mesmo a vida. É possível que aqueles que deixaram uma marca em Montmartre ainda continuem influenciando a cena artística atual? A jovem artista, com seu inabalável desejo de ser reconhecida, parece ser um claro exemplo desse fenômeno. À medida que a noite cai sobre Montmartre, o ambiente se torna mais mágico. Alguns moradores afirmam que é nessas horas que o fantasma se sente mais ativo. O que ela busca na penumbra? Talvez anseie que sua história seja contada, que seu legado perdure além do tempo. E se seu propósito for lembrar a todos que passam por ali que a arte, em todas as suas formas, é uma luta constante pela identidade e pelo reconhecimento? A lenda do fantasma de Montmartre é um lembrete de que a busca pela arte é um caminho cheio de altos e baixos. Talvez sua presença nos convide a refletir sobre nossas próprias aspirações e medos. Estamos realmente dispostos a arriscar tudo por nossos sonhos? A história dessa jovem artista nos encoraja a seguir em frente, a não desistir diante das adversidades. Em cada canto de Montmartre, seu espírito parece entrelaçar-se com os corações daqueles que buscam criar. A lenda do fantasma se tornou parte integral da identidade deste bairro. Mas quantas histórias como a dela permanecerão na penumbra, esperando para serem descobertas? Enquanto percorremos essas ruas, é possível que sintamos um leve arrepio ao lembrar que, na busca pela arte, nunca estamos realmente sozinhos. Talvez a jovem artista de branco nos acompanhe, encorajando-nos a continuar sonhando, a continuar criando. E assim, neste canto de Paris, o mistério de sua existência continua vivo, convidando-nos a explorar não apenas a história de Montmartre, mas também a de cada um de nós. O mistério do Homem da Máscara de Ferro fascinou gerações inteiras, e ainda hoje, sua identidade é um enigma que desafia historiadores e curiosos por igual. Quem era realmente este prisioneiro que passou seus dias nas masmorras da Bastilha, oculto atrás de uma máscara de ferro? A história nos diz que foi encarcerado no século XVII, em um tempo onde as intrigas políticas e os segredos de Estado eram moeda corrente. No entanto, o fato de que nunca se revelou seu nome alimentou as especulações sobre sua origem e seus crimes. Alguns acreditam que poderia ter sido um nobre, talvez um irmão gêmeo do rei Luís XIII, cuja existência foi ocultada para evitar uma possível reivindicação ao trono. No entanto, a teoria mais inquietante sugere que o prisioneiro poderia ter sido alguém com informações tão valiosas que sua vida dependia de permanecer no anonimato. Que segredos ele guardava? Quão perigosas eram as verdades que poderia revelar? A ideia de que um ser humano tenha vivido sua vida nas sombras, sem poder mostrar seu rosto ao mundo, é aterradora e cativante ao mesmo tempo. As páginas da história nos contam que o prisioneiro teve uma vida cheia de privações, mas também de mistérios. Disse que a única pessoa que pôde vê-lo sem a máscara foi seu carcereiro, que, segundo se conta, tinha uma espécie de respeito ou até mesmo temor por ele.
Que tipo de interação poderiam ter tido? Será que o prisioneiro revelou algum segredo ao seu carcereiro, ou este guardava seu silêncio por medo das repercussões das revelações que pudesse fazer? Durante seu encarceramento, o homem da máscara de ferro foi transferido entre diferentes prisões, sempre na mais estrita confidencialidade. A razão por trás de seu encarceramento tem sido objeto de intensos debates. Alguns acreditam que foi um prisioneiro político, enquanto outros supõem que seu encarceramento estava relacionado a um escândalo amoroso ou um complô de traição. Poderia ser que sua vida estivesse entrelaçada com os fios do poder e da traição na corte francesa. A história se complica ainda mais com a aparição de outros personagens nesta trama. Disse que houve um nobre que tinha um interesse particular no prisioneiro, o que levou a teorias sobre uma possível conexão entre ambos. Esse nobre era um amigo ou um inimigo? Ele buscava ajudar esse homem ou simplesmente queria silenciá-lo para sempre? A falta de documentação oficial que esclareça este assunto fez com que o mistério crescesse ainda mais. Existem registros de que o prisioneiro foi tratado com certa humanidade, recebendo visitas ocasionais e até a possibilidade de se comunicar com o mundo exterior. No entanto, o conteúdo dessas comunicações permanece na escuridão. O que ele poderia ter querido dizer ao mundo? Que mensagens se escondiam atrás das paredes de sua prisão? A ausência de respostas concretas apenas alimenta a curiosidade. A história do Homem da Máscara de Ferro foi levada à literatura e ao cinema, onde sua figura foi romantizada e adornada com elementos de ficção. Mas e a realidade? É possível que nunca conheçamos a verdade? À medida que se desvendam os fios de sua vida, surgem mais perguntas do que respostas. E o mistério se torna um labirinto do qual é difícil sair. Os historiadores tentaram desvendar este enigma através de documentos antigos e relatos da época. No entanto, a falta de provas conclusivas deixou o caminho aberto a diversas especulações. É possível que o Homem da Máscara de Ferro nunca tenha sido mais do que um símbolo da luta pela liberdade e pela verdade em um mundo cheio de segredos? A ideia de que um homem possa ser condenado a viver na escuridão enquanto o mundo gira ao seu redor é um pensamento assustador. Por outro lado, o fato de que sua identidade continue sendo um mistério nos convida a refletir sobre o poder da história. Que outras verdades ocultas poderiam estar esperando para serem descobertas? Quantos outros homens e mulheres na história viveram nas sombras, com histórias que merecem ser contadas? A história do Homem da Máscara de Ferro pode ser apenas a ponta do iceberg. Ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram resolver o enigma, teorias foram propostas, livros foram escritos e documentários foram realizados. No entanto, a identidade do prisioneiro continua sendo uma das incógnitas mais intrigantes da história da França. É possível que algum dia tenhamos uma resposta definitiva? Ou este mistério está destinado a permanecer sem solução para sempre? Enquanto isso, a figura do Homem da Máscara de Ferro continua a cativar a imaginação de quem ouve sua história. Nos lembra que o passado está cheio de segredos e que, às vezes, a verdade pode ser mais estranha do que a ficção. A história deste prisioneiro anônimo é um lembrete de que, nos recantos mais escuros da história, sempre haverá histórias esperando para serem contadas. Assim, o mistério do Homem da Máscara de Ferro permanece vivo, desafiando todos aqueles que se atreverem a investigar. Quem sabe que outros segredos poderiam vir à tona se nos aprofundássemos na busca pela verdade? A história continua sendo um campo de exploração cheio de enigmas a serem resolvidos, e este prisioneiro é apenas um dos muitos que nos convidam a continuar indagando nos mistérios que nos cercam. As profundezas do metrô de Paris escondem segredos que poucos se atrevem a explorar. Nas estações abandonadas, onde o eco dos trens se desvaneceu, foram encontrados grafites que despertam a curiosidade de qualquer um que se atreva a se aproximar. Que histórias contam essas inscrições? São simples assinaturas de artistas ou mensagens ocultas com significados mais profundos? Os grafites no metrô fantasma são um fenômeno que intrigou pesquisadores e curiosos igualmente. Alguns acreditam que são parte de uma linguagem secreta, um código que apenas alguns conhecem. Outros sugerem que poderiam ser advertências ou rituais de alguma sociedade clandestina. Mas por que essas inscrições aparecem em lugares onde ninguém deveria estar? Que impulso leva as pessoas a deixar sua marca na escuridão de um túnel esquecido? Um dos grafites mais enigmáticos é um símbolo que se repete em várias estações. Alguns o descreveram como um triângulo com um olho no centro, evocando imagens de sociedades secretas e teorias da conspiração. Por que alguém escolheria esse símbolo em particular?
Que mensagem tentam transmitir aqueles que o pintaram? A resposta pode estar oculta na própria história do metrô de Paris, um sistema que foi testemunha de inúmeros eventos ao longo dos anos. O metrô de Paris não é apenas uma rede de transporte, também é um espaço onde a cultura urbana floresce. Os grafiteiros, alguns deles artistas reconhecidos, deixaram sua marca na cidade, transformando as estações em galerias de arte improvisadas. Mas esses grafites nas estações abandonadas parecem ir além de uma simples expressão artística. O que motiva um artista a criar em um lugar onde não há espectadores? O que buscam transmitir ao mundo? Em alguns casos, as inscrições são mensagens de protesto, reflexos da frustração social de uma época. Outras vezes, são declarações de amor, versos poéticos que perduram no tempo. Mas quem são os autores desses grafites? São os mesmos que os criadores dos murais que adornam as ruas de Paris ou pertencem a um grupo mais secreto que opera na clandestinidade? Os arqueólogos urbanos começaram a estudar esses grafites no metrô fantasma, tentando desvendar seus significados e origens. Encontraram padrões e semelhanças que sugerem a existência de uma comunidade que opera nas sombras, mas que outros segredos se escondem por trás dessas inscrições. O que revelam sobre a vida daqueles que se aventuram nas profundezas da cidade. Alguns pesquisadores tentaram conectar esses grafites com lendas urbanas locais. Dizem que muitos deles estão relacionados com histórias de amor trágico, traições e mistérios não resolvidos. Mas essas histórias são reais ou meras fantasias alimentadas pela imaginação de quem percorreu esses túneis? A falta de documentação precisa deixa muito à especulação. Os visitantes do metrô fantasma compartilharam suas próprias experiências ao encontrar esses grafites. Alguns afirmam ter sentido uma conexão inexplicável com as mensagens que encontraram, como se os grafiteiros estivessem tentando se comunicar com eles através do tempo. É possível que essas mensagens ocultas contenham um poder especial? Estariam nos pedindo para ouvir suas vozes do passado? Enquanto isso, as autoridades tomaram medidas para apagar algumas dessas inscrições. Mas podem realmente apagar a história? Cada tentativa de eliminar um grafite parece gerar mais. Novas inscrições emergem, como um símbolo de resistência diante do esquecimento. O que isso significa para a identidade de Paris? Que legado deixarão esses artistas anônimos na cidade? O mistério dos grafites do metrô fantasma convida à reflexão sobre a natureza da arte e da expressão pessoal. Em um lugar onde o silêncio reina, as vozes daqueles que se atrevem a deixar sua marca ressoam com força. Mas no final, o que estamos dispostos a perder para conhecer a verdade por trás desses símbolos? Estamos prontos para adentrar no labirinto da história e descobrir o que se oculta na escuridão? A rede de túneis subterrâneos de Paris é vasta e complexa, e muitos acreditam que abriga mais segredos do que podemos imaginar. As inscrições são apenas a ponta do iceberg. Que outros mistérios permanecem ocultos nas sombras? Que histórias nos esperam em cada esquina dessas passagens esquecidas? Cada grafite é uma janela para uma história não contada, um eco de vidas passadas que ainda ressoa nas paredes do metrô. Enfrentamos a pergunta se devemos explorar esses enigmas ou deixá-los em paz, permitindo que permaneçam como parte do mistério que é Paris. No entanto, a curiosidade humana é insaciável e sempre haverá quem busque respostas. Assim, o mistério dos grafites do metrô fantasma de Paris nos convida a questionar nossa própria busca por significado. Talvez, em última instância, o verdadeiro mistério não seja apenas o que está escrito, mas o que revelamos de nós mesmos ao tentar entendê-lo. Estamos dispostos a continuar buscando nas sombras da cidade ou deixaremos que o silêncio fale por si mesmo? Em cada canto de Paris, a história se entrelaça com o presente. E os grafites do metrô são apenas um dos muitos fios que compõem essa rica tapeçaria. A cada descoberta, a cidade nos lembra que o mistério nunca se esgota e que sempre há mais a explorar e desvendar. Você se atreverá a seguir essa busca? A Torre Saint-Jacques se ergue imponente no coração de Paris, um monumento que à primeira vista pode parecer apenas uma curiosidade arquitetônica. Mas que segredos realmente esconde esta torre? Muitos a admiraram por sua beleza gótica, mas poucos conhecem sua possível origem como um observatório esotérico ou alquímico. Que mistérios se ocultam atrás de suas paredes e sua mágica silhueta? Construída entre 1516 e 1527, a torre foi em seu momento parte da igreja de Saint-Jacques-la-Boucherie,
dedicada a um santo que, segundo a lenda, se dedicava a guiar os peregrinos. No entanto, não é apenas sua função religiosa que a torna fascinante. Pode ser que esta estrutura também servisse como um ponto de encontro para alquimistas e buscadores do conhecimento oculto? A alquimia, essa antiga prática que buscava a transmutação de metais e a busca pela pedra filosofal, deixou sua marca em muitos lugares de Paris. A Torre Saint-Jacques, com seu design intrincado, parece ter elementos que poderiam ser interpretados como símbolos esotéricos. Que mensagens ocultas teriam deixado os arquitetos e artistas que a construíram? Alguns estudiosos sugerem que a orientação da torre está alinhada com certos corpos celestes, o que indica que pode ter sido utilizada para a observação astronômica. Será que os alquimistas encontravam nela um lugar propício para estudar os astros e sua influência sobre a Terra? A conexão entre o céu e a Terra tem sido um tema recorrente na história da humanidade, e este lugar poderia ter sido uma chave para desvendar esses mistérios. Os símbolos que adornam a torre são outro aspecto intrigante. Há quem acredite que representam um conhecimento perdido, uma sabedoria que apenas alguns poucos escolhidos conseguiram entender. O que realmente significam esses gravados? São meramente decorativos ou, pelo contrário, contêm uma mensagem oculta que nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo? A história da Torre Saint-Jacques também está marcada por eventos históricos significativos. Durante a Revolução Francesa, foi um símbolo de resistência e mudança. Mas que papel desempenharam as crenças esotéricas nesses tempos conturbados? A busca por uma nova ordem social e espiritual pode ter levado muitos a buscar respostas em lugares como este. Atualmente, a torre tem sido objeto de numerosas lendas urbanas. Alguns dizem que aqueles que se aproximam dela em busca de respostas podem sentir uma energia especial, uma conexão com o passado. É possível que as vibrações daqueles que um dia buscaram conhecimento ainda estejam presentes neste lugar? O tempo pode deixar uma marca que transcende gerações? Os visitantes da torre frequentemente comentam sobre a atmosfera única que se respira ao seu redor. Alguns afirmam ter visto luzes incomuns ou sentido uma presença estranha. Poderia ser que a torre, assim como outros lugares históricos, esteja habitada por ecos do passado? A noção de que os espíritos daqueles que buscaram a verdade ainda caminham entre nós é uma ideia que fascina e aterroriza em igual medida. Além disso, o entorno da torre é um lembrete da rica história de Paris. Ao seu redor, encontram-se lugares que foram testemunhas de inúmeras histórias e mistérios. Que outros segredos poderiam estar esperando para serem descobertos nas suas proximidades? A conexão entre a torre e o resto da cidade é um lembrete de que Paris é um labirinto de enigmas esperando para ser revelados. As teorias sobre o uso da torre como observatório esotérico levaram muitos a questionar se outros monumentos em Paris também poderiam ter propósitos ocultos. É possível que a cidade esteja cheia de sinais que nos conectam a um conhecimento antigo. A curiosidade por descobrir a verdade por trás dessas estruturas nos leva a pensar na possibilidade de que Paris seja um mapa de um grande mistério. A Torre Saint-Jacques continua sendo um símbolo do desconhecido, um lembrete de que em cada canto da cidade pode haver algo mais do que parece à primeira vista, que segredos ainda jazem enterrados em sua história. À medida que mais pessoas se interessam pelo esoterismo e pela história oculta de Paris, a torre pode se tornar um farol de conhecimento e exploração. No final, a torre nos convida a olhar além do evidente e questionar o que acreditamos saber. Está cada pedra, cada símbolo carregado de significado? A busca por respostas a essas perguntas é uma jornada que muitos ainda estão dispostos a empreender. A Torre Saint-Jacques nos lembra que neste mundo há mais do que nossos olhos podem ver, e que o verdadeiro mistério pode estar bem diante de nós, esperando para ser descoberto. No coração de Paris, encontra-se um dos cemitérios mais icônicos do mundo, o cemitério de Père-Lachaise. Mas que segredos se escondem entre suas tumbas e mausoléus? Este lugar, que atrai milhares de visitantes a cada ano, não é apenas um local de descanso eterno para celebridades como Jim Morrison e Oscar Wilde, mas também é um enigma repleto de símbolos ocultos e alinhamentos astrológicos que ainda não foram decifrados. O que nos diz a disposição das tumbas? Alguns especialistas acreditam que há um design intencional que vai além do que se vê a olho nu. Por exemplo, por que certas tumbas parecem alinhar-se com eventos astrológicos específicos? Poderia ser que aqueles que as construíram estavam mais interessados em astronomia e astrologia do que se pensava anteriormente? Os padrões no cemitério parecem contar uma história mais profunda,
mas quem poderá decifrá-la? Ao longo do tempo, foram encontradas inscrições estranhas em algumas das lápides. Seriam mensagens dos mortos para os vivos? Muitos visitantes notaram que certos símbolos, que parecem ser parte de uma linguagem antiga, adornam as tumbas de pessoas influentes. Mas quem foram esses artistas e pensadores que deixaram sua marca e o que quiseram comunicar através desses símbolos? Poderiam ser parte de um código secreto que ainda não conseguimos entender? Em um canto do cemitério, encontra-se a tumba de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Sua lápide está rodeada de oferendas e mensagens de aqueles que buscam respostas sobre o além. Mas é apenas uma homenagem à sua vida e obra. Ou há um significado mais profundo por trás da forma como sua tumba é apresentada? A conexão entre o Espiritismo e os símbolos ocultos no cemitério poderia ser um caminho para descobrir mais sobre a natureza do sofrimento e da transcendência. Outro ponto intrigante é a famosa tumba da atriz francesa Sarah Bernhardt. Seu mausoléu está decorado com figuras de bronze e, embora seja impressionante, muitos se perguntam: o que há por trás dessa opulência? Alguns historiadores sugerem que sua tumba poderia estar alinhada com certos astros, o que a torna um ponto de interesse para aqueles que se dedicam ao estudo da astrologia. Poderia ser que, mesmo na morte, Bernhardt buscasse ser parte de algo maior do que ela mesma? As lendas urbanas também encontraram seu lugar em Père Lachaise. Quem nunca ouviu histórias de almas penadas que vagam pelo cemitério? Existem relatos de pessoas que afirmam ter visto figuras fantasmagóricas ou sentido uma presença inexplicável ao visitar as tumbas de certos personagens. Seriam apenas truques da mente ou realmente há algo que transcende a vida e a morte neste lugar? A conexão entre esses relatos e os símbolos encontrados nas lápidas poderia oferecer pistas sobre o que ocorre além de nossa compreensão. A relação entre os mortos e os vivos também se reflete nas cerimônias que ocorrem no cemitério. Que significado têm as oferendas e rituais que são realizados? Alguns acreditam que essas práticas são uma forma de manter viva a memória daqueles que partiram, enquanto outros sugerem que há um propósito mais místico por trás delas. Poderiam esses rituais ser uma forma de se comunicar com o além, utilizando os símbolos ocultos como uma chave para abrir portas ao desconhecido? À medida que nos aprofundamos no cemitério, encontramos tumbas que parecem contar histórias de vidas cheias de paixão, luta e mistério. Que segredos guardam essas pessoas em seu descanso eterno? Alguns pesquisadores dedicaram anos a estudar as vidas daqueles que repousam aqui, buscando padrões que possam lançar luz sobre o significado de seus símbolos. No entanto, cada resposta parece dar lugar a novas perguntas sem resposta. Um ponto de interesse particular é a tumba da famosa cantora Edith Piaf. Sua lápide é visitada por milhares de admiradores, mas o que há por trás de seu simbolismo? Algumas teorias sugerem que sua tumba está alinhada com constelações específicas, o que poderia indicar uma conexão entre sua arte e o cosmos. Poderia ser que seu legado musical esteja em sintonia com forças maiores do que ela mesma. A busca por respostas sobre sua vida e sua tumba nos leva a questionar nosso próprio lugar no universo. No frio silêncio do cemitério, encontram-se também as tumbas daqueles que morreram tragicamente, como os que perderam a vida na Revolução Francesa. Que lições podemos aprender de suas histórias? Os símbolos em suas lápidas podem oferecer uma visão dos tempos tumultuosos que viveram e das lutas que travaram. Ao decifrar essas mensagens ocultas, poderíamos entender melhor o impacto da história na vida contemporânea. Por fim, não podemos esquecer a importância da arte no cemitério de Père Lachaise. Cada tumba é uma obra-prima em si mesma, com esculturas e gravuras que refletem a personalidade de quem ali descansa. Como a arte influencia nossa compreensão da morte? Alguns acreditam que a arte tem o poder de conectar os vivos com os mortos, permitindo que suas histórias sejam contadas repetidamente através das gerações. Pode ser que o verdadeiro mistério deste lugar resida na forma como honramos aqueles que partiram. Assim, o cemitério de Père Lachaise se ergue não apenas como um lugar de descanso, mas como um portal para o desconhecido. A cada passo que damos entre suas tumbas, encontramos histórias não resolvidas, símbolos ocultos e um ar de mistério que convida à reflexão. Que segredos guardará este lugar no futuro? Apenas o tempo dirá. Mas a busca por respostas continua, empurrando pesquisadores e curiosos a explorar além do visível, em uma tentativa de desvendar os enigmas que a morte e a memória deixaram para trás.
No coração de Paris, encontra-se uma das obras mais emblemáticas da arte e da escultura, A Porta do Inferno de Auguste Rodin. Mas que segredos esconde esta impressionante obra? Desde sua criação, disse que Rodin não apenas buscava representar o sofrimento humano, mas também deixou pistas e referências a uma sociedade secreta que operava nas sombras da sociedade parisiense do século XIX. Quem eram esses misteriosos membros e que conhecimentos guardavam? A Porta, que em seu design original se inspirou na Divina Comédia de Dante Alighieri, parece ser um portal para um mundo oculto. Mas, por que Rodin, um artista tão reconhecido, decidiu se envolver com temas tão esotéricos? Alguns acreditam que Rodin estava profundamente interessado no simbolismo e na alquimia, buscando transmitir uma mensagem que vai além do visível. O que aconteceria se a obra não fosse apenas uma representação artística, mas também um mapa para um conhecimento perdido? Ao observar a Porta do Inferno, pode-se notar a presença de figuras em tumulto, aprisionadas em sua desesperação. Mas há mais nessas esculturas do que parece. Cada figura parece contar uma história, e alguns estudiosos sugerem que cada uma delas representa não apenas um aspecto do sofrimento humano, mas também um código que poderia ser decifrado. Poderiam essas figuras ser as chaves que nos levam a descobrir a verdade sobre a sociedade secreta que Rodin parecia conhecer? Disse que Rodin se relacionava com intelectuais e artistas que compartilhavam uma fascinação pelo oculto. Que tipo de conversas eram realizadas entre eles? Que segredos eram trocados em seus encontros? A ideia de um círculo fechado de pensadores dedicados a revelar verdades ocultas na sociedade poderia parecer própria de um romance de mistério, mas no contexto da época, esse tipo de grupo era mais comum do que se imagina. A Porta do Inferno está cheia de símbolos que, à primeira vista, poderiam parecer meramente decorativos. No entanto, alguns pesquisadores passaram anos analisando cada detalhe, buscando conexões que poderiam apontar para a existência de uma tradição esotérica em Paris. Quantos desses símbolos foram ignorados pelo público em geral? O que realmente revelam sobre a busca do conhecimento e do poder? Uma das teorias mais intrigantes é que Rodin utilizou sua arte como um veículo para comunicar ideias que não podiam ser expressas abertamente. Que significados ocultos poderiam existir por trás das expressões de suas figuras? Poderia ser que Rodin estivesse advertindo sobre os perigos da ignorância ou da avareza, utilizando sua obra como um espelho da sociedade de seu tempo. Alguns credos esotéricos acreditam na existência de um conhecimento sagrado que só pode ser compreendido por alguns poucos escolhidos. É possível que Rodin estivesse tentando transmitir esse conhecimento através de sua obra-prima? As referências aos mitos e à literatura clássica em suas esculturas poderiam ser mais do que simples inspirações. Poderiam ser chaves para entender uma mensagem mais profunda. Além disso, a localização da Porta do Inferno também é significativa. Situada no Museu Rodin, este espaço tem sido um ponto de encontro para muitos artistas, pensadores e buscadores da verdade. Poderia este lugar ter sido um refúgio para aqueles que desejavam explorar o desconhecido? A história do museu, que antes foi um hotel particular, acrescenta uma camada mais de mistério à fascinante narrativa de Rodin e sua obra. Muitos se perguntaram se a Porta do Inferno foi realmente um projeto finalizado ou se Rodin deixou intencionalmente partes inacabadas como uma forma de convidar a interpretação. Poderia o fato de que muitas de suas esculturas estejam incompletas estar relacionado com a ideia de que o verdadeiro conhecimento nunca está completamente revelado? A obra em si poderia ser uma metáfora da busca interminável pela verdade. As sociedades secretas têm sido parte da história de Paris há séculos. Que outras conexões existem entre Rodin e esses grupos? Histórias de rituais, símbolos ocultos e segredos ancestrais cercam figuras como o próprio Rodin, que pode ter estado em contato com segredos que transcendem o tempo e o espaço. Que outros artistas e pensadores de sua época compartilharam essa fascinação pelo oculto? A Porta do Inferno, com sua intrincada mistura de beleza e horror, nos convida a refletir sobre o significado da vida e da morte. Poderia ser que Rodin, ao criar esta obra, estivesse tentando nos guiar para uma compreensão mais profunda de nossa própria existência? A Porta. Então não seria apenas um acesso a um mundo cruel, mas também um convite a explorar nosso próprio interior e as sombras que ali habitamos. Hoje em dia, a obra de Rodin continua fascinando milhões de visitantes em Paris. No entanto, a pergunta persiste: o que realmente queremos descobrir ao contemplar a Porta do Inferno?
Estamos prontos para enfrentar o que se encontra além da superfície? A curiosidade e o desejo de desvendar o que está oculto podem nos levar a uma jornada inexplorada, onde cada símbolo e figura nos sussurra segredos que aguardam ser revelados. À medida que nos aprofundamos no mistério da porta do inferno, lembremos que a arte tem o poder de despertar nossa imaginação e questionar nossa realidade. Que outros segredos se escondem nas obras-primas que foram criadas ao longo da história? A busca pela verdade muitas vezes nos leva por caminhos inesperados. E talvez, ao explorar o legado de Rodin, também estejamos abrindo nossas próprias portas para o desconhecido. No coração de Paris, entre suas majestosas ruas e suas vibrantes histórias, encontra-se um lugar que tem sido testemunha de inúmeras lendas e relatos fantasmagóricos: a Ópera Garnier. Quem nunca ouviu falar do famoso fantasma que ronda seus corredores e opera na penumbra da história? Mas quem é realmente esse espectro enigmático? Sua lenda cativou a imaginação de muitos, e a história por trás de sua existência está cheia de segredos. Comecemos pelo princípio. A construção da Ópera Garnier começou em 1851 e foi marcada por uma série de eventos incomuns. Desde o momento em que foi colocada a primeira pedra, começaram a surgir rumores sobre fenômenos estranhos. Será que os espíritos daqueles que trabalharam em sua construção ainda vagam por seus corredores? Os trabalhadores relataram ruídos inexplicáveis, sombras que se moviam sem razão e, o mais inquietante, a sensação de estarem sendo observados. Mas quem ou o que os estava vigiando? A figura do fantasma se tornou famosa graças ao romance de Gaston Leroux, O Fantasma da Ópera, publicado em 1901. Este relato narra a história de um gênio da música que vive nas catacumbas da ópera e se apaixona por uma jovem soprano chamada Christine. No entanto, embora a história seja fictícia, muitos acreditam que está inspirada em fatos reais. A pergunta que surge é: poderia haver um fundo de verdade nesta história tão sombria e romântica? Depoimentos de trabalhadores, artistas e visitantes alimentaram a lenda do fantasma. Alguns afirmam ter visto uma figura vestida de branco, com uma máscara que oculta seu rosto, perambulando pelo teatro nas noites mais silenciosas. O que realmente busca esse misterioso espectro? Alguns acreditam que sua presença está relacionada a tragédias passadas que ocorreram entre os muros da ópera. A tragédia mais famosa é a queda de uma lâmpada gigantesca que matou um espectador em 1873. Será que o fantasma está preso em um ciclo de luto por esses eventos trágicos? Atualmente, muitos visitantes afirmam sentir uma estranha energia ao percorrer o auditório ou o vestíbulo. Alguns dizem que, em certas noites, o ar se torna gelado e é possível ouvir um sussurro quase imperceptível, como se o fantasma tentasse se comunicar. É possível que esta alma penada busque companhia ou talvez justiça. A curiosidade sobre sua identidade levou alguns a investigar mais a fundo. Foram propostas várias teorias sobre quem poderia ser esse fantasma. Alguns sugerem que poderia ser o espírito de um antigo compositor que nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Outros acreditam que poderia ser um amante perdido, preso na tristeza de um amor não correspondido. As lendas cresceram com o tempo, e a figura do fantasma inspirou artistas e cineastas igualmente. Desde adaptações cinematográficas até peças de teatro, sua história continua viva na cultura popular. Mas, e quanto aos relatos de quem teve encontros próximos com este espírito? Muitos compartilharam experiências surpreendentes, desde ouvir melodias incomuns na escuridão até vislumbrar uma figura no palco que desaparece como um suspiro. Estariam realmente em contato com o além, ou é tudo produto da imaginação? Apesar dos relatos, a Ópera Garnier continua a ser um lugar de admiração e esplendor. As visitas guiadas costumam incluir menções ao fantasma, o que adiciona um ar de mistério à experiência. Turistas chegam de todas as partes do mundo, ansiosos para explorar seus corredores e talvez ter um vislumbre do famoso espectro. Mas será que o fantasma é um simples truque para atrair mais visitantes? Alguns céticos sustentam que as histórias são apenas lendas urbanas, mas a fascinação pelo desconhecido nunca desaparece. Ao longo dos anos, surgiram iniciativas para investigar oficialmente a existência do fantasma. Alguns investigadores paranormais realizaram sessões de espiritismo na ópera, buscando respostas a perguntas que permaneceram sem resposta durante séculos. Conseguirão obter alguma revelação sobre a identidade deste espírito enigmático? Enquanto isso, a lenda do fantasma da Ópera Garnier continua a crescer,
alimentada pela curiosidade e pelo desejo de desvendar o inexplicável. A história do fantasma também nos convida a refletir sobre a relação entre a arte e a vida. Pode um espírito atormentado continuar a influenciar a criatividade dos vivos? Muitos artistas que trabalharam na Ópera Garnier afirmaram que a presença do fantasma os inspira, levando-os a criar obras que transcendem o tempo. Talvez em sua busca por reconhecimento, o fantasma tenha encontrado uma forma de viver através da música e da arte. Cada canto da Ópera Garnier guarda segredos e mistérios que esperam ser descobertos. Quer você acredite no fantasma ou não, a história deste espectro nos lembra que, às vezes, a realidade pode ser mais estranha do que a ficção. As lendas que cercam a Ópera Garnier perduram, entrelaçadas no tecido da própria cidade. E assim, o fantasma da ópera continua a vagar, um lembrete de que há mais em Paris do que nossos olhos podem ver. A cidade não está apenas viva com a cultura e a história, mas também com os ecos daqueles que nunca partiram completamente. Nas águas do rio Sena, um mistério inquietante flutua há séculos, um que deixou investigadores e curiosos com mais perguntas do que respostas. Falemos do caso do homem sem cabeça, um cadáver encontrado no rio que continua sendo um dos enigmas mais perturbadores da história de Paris. Quem era realmente esse homem? Sua identidade nunca foi descoberta e os detalhes de sua morte são tão obscuros quanto as águas que o ocultavam. Imagine a cena. No ano de 1900, durante uma daquelas frias manhãs de janeiro, um pescador fez uma descoberta que mudaria a percepção da história criminal da cidade. Ao puxar sua rede do rio, deparou-se com um corpo sem cabeça, o que gerou uma onda de pânico e especulação. Como alguém poderia terminar dessa maneira? O que o levou a tal destino? As teorias sobre sua identidade são tão variadas quanto intrigantes. Alguns afirmam que era um nobre que havia caído em desgraça, enquanto outros acreditam que poderia ter sido um viajante desafortunado que cruzou com a pessoa errada no momento errado. A falta de uma cabeça sugere uma mensagem, um castigo ou um ato de vingança. Mas quem enviou essa mensagem e por que de uma maneira tão brutal? Os investigadores da época realizaram autópsias e estudos forenses, mas nada parecia lançar luz sobre o mistério. Apesar de seus esforços, o caso rapidamente se tornou um daqueles segredos obscuros que Paris guarda zelosamente. A ausência de pistas claras permitiu que as especulações crescessem. Seria um crime passional ou um acerto de contas entre gangues rivais? Algumas teorias mais rebuscadas sugerem que o homem sem cabeça poderia ter estado envolvido em práticas ocultas ou rituais sombrios. As circunstâncias de sua morte, junto com a falta de informações sobre sua identidade, alimentaram a imaginação de muitos. Poderia ele ter sido uma vítima de uma seita secreta que operava em Paris naquela época? A ideia de que alguém poderia ter sido sacrificado como parte de um ritual é aterradora e fascinante ao mesmo tempo. À medida que as décadas passaram, o caso do homem sem cabeça se tornou uma lenda urbana. As histórias eram contadas em cafés e nas ruas de paralelepípedos, alimentando a curiosidade dos parisienses e turistas igualmente. Que outros segredos se escondem nas profundezas do Sena? A fascinação pelo desconhecido parece nunca desaparecer. No século XXI, os avanços na tecnologia forense deram novas esperanças àqueles que desejam resolver esse enigma. A possibilidade de realizar análises de DNA em restos antigos abriu um novo caminho para investigar casos que antes pareciam perdidos para sempre. Poderia esse mistério finalmente ter resposta? A ideia de que o homem sem cabeça pudesse ser identificado após tantos anos é um raio de esperança em um mar de incertezas. No entanto, alguns argumentam que é melhor deixar certos mistérios sem solução. Cada história não concluída acrescenta um toque de magia e mistério à cidade. Não é isso que torna Paris um lugar tão cativante? A cidade é um labirinto de histórias, e cada canto tem seu próprio segredo. Alguns investigadores tentaram vincular o caso do homem sem cabeça a outros crimes não resolvidos da época, buscando padrões ou conexões. Mas realmente existe uma rede de assassinatos que permanecem ocultos na história de Paris? Ou é apenas um jogo de coincidências? A busca por respostas levou alguns a explorar os arquivos da polícia, mas a falta de registros claros complicou ainda mais a investigação. Ao longo dos anos, o caso inspirou livros, filmes e documentários, todos tentando desvendar a verdade por trás desse enigma. O que mais podemos aprender sobre esse homem anônimo? Que lições sua história nos deixa? A narrativa se tornou parte do folclore parisiense.
Um lembrete de que mesmo em uma cidade tão bela, a escuridão pode espreitar nas sombras. A figura do homem sem cabeça transcendeu sua própria tragédia, tornando-se um símbolo dos segredos que ainda jazem no fundo do Sena. É um lembrete de que, embora a história avance, alguns enigmas permanecem intactos, desafiando gerações inteiras a buscar a verdade. Enquanto refletimos sobre sua história, surge uma pergunta inquietante. Que outros segredos permanecem ocultos nas águas de Paris? A cidade, com sua rica história e seu ar de mistério, está cheia de histórias que esperam ser contadas. Cada esquina, cada rua, cada rio pode guardar um relato que espera ser descoberto. Assim, da próxima vez que passear pela margem do Sena, pense no homem sem cabeça e em como sua história continua viva na memória coletiva da cidade. Talvez, apenas talvez, um dia obteremos respostas. Até lá, o mistério continuará flutuando, um eco do passado que nos convida a seguir explorando. No coração da história de Paris, sussurra-se sobre um tesouro oculto, um legado de poder e riqueza que tem estado envolto em mistério durante séculos. O que aconteceu com a fortuna dos Cavaleiros Templários? Esta organização, famosa por sua bravura e lealdade durante as Cruzadas, tornou-se um símbolo de poder na Europa medieval. Mas à medida que sua influência crescia, também aumentava a inveja e o temor contra eles. Seria possível que, diante do iminente perigo, decidissem esconder sua riqueza em algum lugar de Paris? Os Templários eram conhecidos por sua habilidade em guerra e seus conhecimentos financeiros. Que estratégias teriam usado para proteger seu tesouro? Algumas teorias sugerem que, antes de sua queda no século XIV, os Templários teriam escondido sua fortuna em lugares estratégicos, utilizando símbolos e mapas secretos para garantir que apenas os mais leais pudessem encontrá-la. Mas, onde poderia estar escondido esse tesouro? Fala-se que nas profundezas da cidade, sob as ruas de paralelepípedos, poderiam existir câmaras secretas que abrigam não apenas ouro e joias, mas também documentos que revelam segredos inestimáveis. Será que essas passagens foram esquecidas pelo tempo ou permaneceram ocultas à vista de todos? Algumas lendas apontam para lugares emblemáticos de Paris, como a Torre de Saint-Jacques, que poderia ter sido um ponto de referência para aqueles que buscavam o tesouro. Mas quem seriam os que tentariam encontrá-lo hoje? Caçadores de tesouros, arqueólogos e até mesmo aficionados por história têm tentado decifrar as pistas que poderiam levar a esse tesouro perdido. No entanto, muitos falharam e alguns até desapareceram no processo. Que segredos guarda a cidade que poderiam ter cobrado vidas em sua busca pela verdade? Todo ano, milhares de turistas visitam Paris, muitos deles sem saber que poderiam estar caminhando sobre um tesouro escondido. Alguns se perguntam se, ao cruzar uma ponte ou ao sentar-se em um café, estão a um passo de descobrir o que os Templários deixaram para trás. Mas, realmente há algo lá, ou são apenas histórias para alimentar a imaginação? As teorias sobre o tesouro dos Templários cresceram com o tempo, alimentadas por livros, documentários e filmes. É possível que, em algum canto da cidade, um grupo de fiéis seguidores da ordem ainda guarde o segredo de sua fortuna. A ideia de que um tesouro tão valioso poderia estar escondido perto de nós é, sem dúvida, fascinante. Mas, será possível encontrá-lo sem cair na armadilha das lendas urbanas? Um aspecto intrigante é a conexão entre os Templários e outras sociedades secretas. Alguns acreditam que o tesouro não está apenas relacionado à riqueza material, mas também a conhecimentos ocultos que poderiam ter sido preservados. Que tipo de conhecimento poderia ser tão valioso quanto o ouro? Disse que os Templários tinham acesso a antigos textos e sabedoria que, se revelados, mudariam nossa compreensão da história. Ao longo dos séculos, muitos tentaram desvendar esse mistério, desde buscadores de tesouros até historiadores. Cada um trouxe sua própria interpretação à lenda. No entanto, a falta de provas concretas fez com que o tesouro dos Templários continuasse sendo um enigma. É possível que as pistas estejam diante de nós, mas simplesmente não tenhamos sabido vê-las? Até há quem sustente que o verdadeiro tesouro não está no ouro, mas no legado que os Templários deixaram. Poderia ser que sua influência e ensinamentos ainda vivam na cidade de uma maneira que não podemos medir? Algumas ruas de Paris levam nomes que ecoam sua história, e cada canto tem uma história para contar. Que outros segredos se escondem em seus paralelepípedos? A busca pelo tesouro dos Templários inspirou gerações a explorar além do evidente. Alguns aventureiros dedicaram suas vidas a essa busca, enquanto outros fizeram descobertas inesperadas que alimentaram ainda mais a lenda. O que poderiam ter encontrado esses valentes exploradores em suas travessias?
A fascinação por esse mistério nos lembra que, às vezes, a busca por respostas é mais intrigante do que a resposta em si. A ideia de um tesouro escondido continua viva, alimentando sonhos de aventura e descoberta. Quem sabe, talvez algum dia alguém consiga decifrar a última pista e revelar o segredo que os templários mantiveram oculto por tanto tempo. A história dos templários e seu tesouro perdido é um lembrete de que o passado continua vivo nas ruas de Paris. Enquanto caminhamos por suas avenidas e praças, nos encontramos cercados por ecos de uma época em que o mistério e a magia estavam à ordem do dia. Que outros segredos guarda esta cidade que, como o tesouro dos templários, estão esperando para ser descobertos? Assim, enquanto você segue seu caminho pela Cidade das Luzes, mantenha os olhos abertos. Talvez, apenas talvez, o próximo passo que você der te aproxime um pouco mais de desvendar um dos muitos mistérios que Paris tem a oferecer. A busca continua, e o tesouro dos templários continua sendo um desafio intrigante para os curiosos e valentes exploradores da história. Em uma noite tranquila de 1901, uma mulher de beleza cativante e um ar de mistério desapareceu sem deixar rastro de seu quarto na Rue de la Paix. Mas quem era ela? Seu nome era Léonie. E sua vida estava cheia de luzes e sombras, como uma pintura impressionista. O que a levou a desaparecer na escuridão da noite? Os rumores e as suposições voaram como borboletas em um jardim, mas a verdade se tornou um enigma mais profundo. Alguns afirmam que Léonie havia feito uma promessa, um pacto esquecido que a prendeu a um destino incerto. Outros acreditam que ela estava envolvida em um romance proibido, uma história de amor que cruzava as fronteiras das classes sociais. Seu amor poderia tê-la levado a uma vida de clandestinidade? A fascinação por seu desaparecimento não reside apenas em sua beleza, mas também nas circunstâncias que cercaram sua vida e seu trágico adeus. As testemunhas da época lembraram-se de sua risada, um som que parecia ressoar nos corredores da Rue de la Paix, como um eco de uma vida que se desvanecia. No entanto, ninguém a viu sair. Por que não deixou uma nota? Por que não se despediu de quem a conhecia? As perguntas se acumulam, um torrente de mistérios que nunca encontraram respostas. Poderia ela ter sido vítima de um complô sombrio? As teorias se multiplicam. E cada uma é mais intrigante que a anterior. A investigação inicial não revelou nada. As autoridades buscaram em cada canto de Paris, desde os cafés movimentados até os becos escuros. Mas onde estava Léonie? Alguns sustentam que alguém poderia tê-la levado, um amante ciumento ou um inimigo oculto. No entanto, outros acreditam que ela mesma escolheu desaparecer, deixando para trás uma vida que não desejava continuar. Que segredos guardava em seu coração? As cartas que enviou a seus amigos nos dias que antecederam seu desaparecimento continham um tom de desespero. Teria ela sentido que estava sendo observada? Havia alguém por trás de seu sorriso que a espreitava na sombra? As especulações sobre seu estado mental antes de desaparecer são tão variadas quanto as folhas de uma árvore no outono. Alguns dizem que estava fugindo de algo maior que ela mesma, um segredo que não se atreveu a compartilhar. O mistério da Dama da Rue de la Paix perdurou ao longo dos anos, alimentando a imaginação de escritores, cineastas e curiosos. O que realmente aconteceu naquela noite? Foi uma fuga deliberada ou um destino trágico? A história inspirou obras de ficção, mas a realidade continua sendo mais elusiva do que qualquer romance. A busca por respostas deixou marcas no tempo, como as pegadas nas ruas de Paris. Os habitantes da Rue de la Paix contam histórias de fenômenos estranhos. Sussurros na escuridão que parecem evocar a presença de Léonie. Poderia ser que seu espírito ainda vague pelas ruas, buscando a paz que nunca encontrou em vida. Alguns afirmam ter sentido sua presença, como um leve sussurro no ar, como se a história nunca tivesse terminado. É possível que sua história esteja intrinsecamente ligada à própria cidade? O desaparecimento de Léonie também deixou um legado na cultura popular. As pessoas continuam a falar dela, criando teorias e relatos que mantêm viva sua memória. Por que uma história de amor e mistério continua ressoando tanto tempo depois? A conexão entre o passado e o presente é profunda. E o desejo de resolver mistérios antigos é parte da natureza humana. Sua história nos lembra que às vezes o amor e o mistério são inseparáveis. Hoje em dia, a Rue de la Paix se transformou em um movimentado centro comercial. Um lugar onde as histórias do passado se entrelaçam com a vida moderna. Mas em cada canto, em cada boutique, não se sente a sombra de Léonie?
A história de seu desaparecimento convida os visitantes a refletir sobre o que poderia ter sido, sobre as decisões que tomamos e os caminhos que escolhemos. O que você faria em seu lugar? Enquanto continuamos explorando os mistérios de Paris, o desaparecimento da Dama da Rue de la Paix nos lembra que nem todas as histórias têm um final claro. As sombras do passado podem ser tão intrigantes quanto a luz do presente. É possível que em cada canto da cidade haja um segredo esperando para ser descoberto? A resposta pode estar escondida nas mesmas ruas que Léonie percorreu. Os anos se passaram, mas o eco de sua história persiste, como um sussurro no vento. Poderá algum dia se resolver o mistério de seu desaparecimento? A busca por respostas continua, e cada nova pista nos leva a um labirinto de possibilidades. A história de Léonie não é apenas um relato de mistério, é um lembrete de que a vida está cheia de perguntas sem resposta, e que às vezes o verdadeiro mistério é a jornada em si. Assim, a Dama da Rue de la Paix permanece em nossa memória coletiva, um símbolo do que significa ser humano, o desejo de amar, de ser amado e, às vezes, de desaparecer no silêncio da noite. Enquanto caminhamos pelas ruas de Paris, levemos conosco sua história e lembremos que em cada esquina, em cada sombra, podem se esconder mistérios ainda por resolver. A cidade continua sussurrando e nós devemos ouvir. O que realmente se esconde por trás da famosa Mona Lisa? Este enigmático retrato de Leonardo da Vinci se tornou um dos ícones mais reconhecíveis da arte mundial. Mas além de seu sorriso enigmático e seu olhar cativante, existe um mistério que perdura no tempo. É esta realmente a obra original que foi roubada em 1911? A história da Mona Lisa é fascinante. Pintada no início do século XVI, acredita-se que represente Lisa Gherardini, uma mulher de Florença. No entanto, o interesse por esta obra tem sido marcado por uma série de eventos intrigantes que alimentaram especulações e teorias da conspiração ao longo dos anos. O roubo do quadro no Louvre não apenas deixou o mundo em choque, mas também levantou uma série de perguntas desconcertantes. Como um homem, um simples funcionário do museu, conseguiu sair com uma obra de arte tão valiosa sem que ninguém percebesse? Dizem que, após sua recuperação, a Mona Lisa voltou ao seu lugar no Louvre, mas alguns acreditam que o que está em exibição atualmente é uma cópia. Poderia ser que a verdadeira Mona Lisa esteja escondida em algum lugar secreto, longe da vista do público? Os rumores sobre a existência de um duplicado alimentaram a imaginação dos amantes da arte e dos caçadores de tesouros. Alguns até afirmam ter encontrado diferenças sutis entre a versão que vemos hoje e as descrições da pintura original. A controvérsia sobre a autenticidade da obra não termina aí. Há quem afirme que a Mona Lisa poderia estar conectada a um antigo segredo, e quanto às teorias que sugerem que Da Vinci escondeu códigos e mensagens em sua pintura. Alguns especialistas dedicaram anos a analisar os detalhes mais minuciosos do quadro, buscando pistas que possam revelar um conhecimento oculto, o que poderia significar a paisagem ao fundo ou a posição das mãos da figura. Além disso, a obra tem sido objeto de numerosos estudos científicos. Exames de raio-x e análises de pigmentos revelaram camadas ocultas e mudanças na composição. Mas, apesar desses avanços, muitos ainda se perguntam: por que essas mudanças foram feitas? Será que Da Vinci estava tentando esconder algo, ou simplesmente estava experimentando em sua busca pela perfeição artística? Mas há mais na história da Mona Lisa. Ao longo dos anos tem sido objeto de inúmeras interpretações e teorias. Alguns acreditam que a imagem é um retrato de uma mulher idealizada, enquanto outros sustentam que reflete a complexidade da natureza humana. É o sorriso da Mona Lisa um símbolo da felicidade, ou é um reflexo da tristeza e da melancolia? Por outro lado, a conexão da pintura com sociedades secretas tem sido outro tema de discussão. É possível que a Mona Lisa contenha referências à maçonaria ou a outros grupos ocultos? Alguns teóricos afirmam que sua composição e elementos visuais estão cheios de simbolismo que apenas alguns poucos podem entender. Imaginar que uma simples obra de arte esconde tais segredos pode ser tanto emocionante quanto inquietante. A fascinação pela Mona Lisa não se limita apenas à sua história. Sua presença na cultura popular levou a inúmeras recriações, paródias e homenagens. Desde filmes até memes, a imagem da Mona Lisa continua sendo uma fonte de inspiração e mistério. Por que esta pintura conseguiu permanecer no centro das atenções durante séculos? Sua aura enigmática parece atrair pessoas de todas as idades e culturas. E se a Mona Lisa é um mistério em si mesma,
Quantos outros segredos permanecem ocultos no Louvre? Dizem que sob seus tetos estão obras inestimáveis que nunca viram a luz do dia. Que outros tesouros ou mistérios poderiam estar escondidos nas câmaras seladas do museu? A ideia de que há mais a descobrir acrescenta uma camada adicional de intriga à história da Mona Lisa. No fundo, o mistério da Mona Lisa é um reflexo do nosso desejo humano de compreender o inexplicável. Nos convida a questionar o que acreditamos saber e a explorar além das aparências. A busca pela verdade pode ser um caminho sinuoso e cheio de incertezas, mas é precisamente essa busca que dá vida à história da arte. Assim, da próxima vez que você se encontrar diante da Mona Lisa, pense em tudo o que foi dito e no que ainda não foi descoberto. Que segredos poderiam estar ocultos atrás de seu sorriso? A história da Mona Lisa é, em última análise, um lembrete de que, na arte e na vida, sempre há mais do que parece à primeira vista. E embora algumas perguntas possam nunca ser respondidas, a magia de continuar buscando é o que realmente alimenta nossa curiosidade. Sob as ruas de Paris, escondem-se segredos que permaneceram ocultos por séculos. Uma rede de túneis e passagens subterrâneas se estende pela cidade e sua origem continua sendo um mistério. Qual era o propósito desses túneis em sua criação? Alguns acreditam que foram construídos como parte de um sistema de defesa, enquanto outros sugerem que sua função era muito mais esotérica. Foram utilizados para rituais ocultos ou eram refúgios para aqueles que buscavam escapar do olhar da lei. As catacumbas de Paris são talvez a parte mais famosa dessa vasta rede subterrânea. Lá, milhões de ossos humanos jazem empilhados em ossários que contam histórias de uma época sombria. Mas quem organizou essa transferência maciça de restos humanos? Os registros históricos nos dizem que foram iniciados no final do século XVIII, mas as razões por trás dessa decisão ainda são objeto de debate. Foi uma questão de saúde pública ou havia motivos mais sombrios em jogo? Os túneis também foram associados à atividade de grupos secretos ao longo da história. Alguns especulam que os revolucionários franceses utilizaram esses passagens para se mover sem serem detectados. Até onde vai a conexão entre esses túneis e as sociedades secretas? Os relatos de pessoas que exploraram essas escuras profundezas mencionaram símbolos estranhos e marcas nas paredes que sugerem uma história oculta. O que esses símbolos realmente significam? Atualmente, alguns aventureiros decidiram se aprofundar nessas entranhas de Paris. No entanto, nem todos retornam com vida. Desaparecimentos inexplicáveis foram relatados. E aqueles que conseguiram sair falam de uma sensação de desorientação extrema. Essas experiências são simplesmente produto do medo, ou há algo mais sinistro à espreita nas sombras? As lendas urbanas falam de uma presença que guia os incautos para sua perdição. A rede de túneis também inclui o que é conhecido como o metrô fantasma. Este é um sistema de estações que um dia estiveram em funcionamento, mas que agora estão abandonadas e esquecidas. No entanto, alguns afirmam ter visto luzes e ouvido ruídos estranhos nesses lugares desolados. O que resta da vida que uma vez animou essas estações? Por que parecem estar imbuídas de um ar de mistério e melancolia? Alguns exploradores encontraram grafites e mensagens nas paredes desses túneis, inscrições que parecem contar histórias de aqueles que passaram por ali antes. São simplesmente obras de arte urbana ou há um significado mais profundo por trás dessas marcas? Poderiam ser relatos de aqueles que se atreveram a explorar o desconhecido, deixando advertências para outros? O enigma dos túneis de Paris não se limita apenas à sua origem ou uso, também está a questão de sua extensão. Estima-se que haja mais de 200 quilômetros de túneis subterrâneos na cidade, mas muitos deles permanecem inexplorados. Que segredos poderiam estar ocultos nessas partes desconhecidas? A curiosidade humana convida a buscar respostas, mas o risco de se perder na escuridão torna a aventura ainda mais intrigante. Além de seu uso como refúgios ou passagens, algumas teorias sugerem que esses túneis poderiam ter um propósito místico. Teriam sido criados como uma conexão com o mundo espiritual. A história de Paris está cheia de elementos esotéricos, e esses túneis poderiam ser o fio que une todos esses relatos. Que segredos antigos poderiam ser revelados se o propósito dessas estruturas fosse decifrado? Enquanto isso, historiadores e arqueólogos continuam sua busca por respostas. No entanto, cada vez que uma nova escavação é realizada, surgem mais perguntas do que respostas. O que mais pode ser descoberto nas profundezas desta cidade? Está a história de Paris muito mais entrelaçada com o oculto do que imaginamos?
As catacumbas, os túneis e o metrô fantasma são apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. À medida que a tecnologia avança e as explorações subterrâneas se tornam mais comuns, é provável que ainda enfrentemos mais mistérios não resolvidos. Quem sabe que segredos guardam as sombras de Paris? A cidade pode estar cheia de histórias esperando para serem contadas, e apenas um passo na direção certa poderia revelar o que tem permanecido na penumbra. Finalmente, a curiosidade sobre esses túneis nos convida a refletir sobre o que realmente significa explorar o desconhecido. Cada passagem escura pode ser um lembrete de que, embora a história de Paris esteja cheia de luz, também há cantos sombrios que nos chamam a desvendar seus segredos. Você se atreveria a explorar essas profundezas e descobrir o que se oculta na escuridão? A aventura espera, e o mistério dos túneis de Paris continua vivo, pronto para ser desvelado. No coração de Paris, uma das praças mais antigas e belas guarda um segredo que tem fascinado os amantes do sobrenatural, a Place des Vosges. Este lugar, com sua elegância e sua história, tem sido testemunha de inúmeros eventos ao longo dos séculos. Mas, o que realmente acontece neste canto da cidade quando cai a noite? Existem relatos de pessoas que afirmam ter visto figuras misteriosas e sentir presenças inquietantes enquanto passeiam por seus arcos. Quem são essas figuras que parecem vagar entre as árvores e as fontes? Alguns sussurros falam de antigos duelistas que, após perderem suas vidas em combates de honra, ficaram presos no tempo, condenados a repetir sua trágica história. Outros, no entanto, sugerem que são almas penadas que buscam redenção. Essas histórias alimentaram a lenda de que a Place des Vosges está assombrada. Mas, como se originaram essas crenças? A praça foi construída no século XVII, e seu design foi um marco arquitetônico para a época. No entanto, também foi palco de eventos turbulentos que deixaram sua marca. Ao longo dos anos, foram documentadas várias aparições de sombras e luzes estranhas por parte dos visitantes. Muitos afirmam ter sentido um calafrio inexplicável, como se uma presença invisível os observasse. Poderia ser que os ecos do passado ainda ressoem neste lugar tão emblemático? Os duelos eram uma parte integral da vida social na Paris do passado. Homens e mulheres lutavam por sua honra, e alguns desses encontros terminavam em tragédia. Os relatos sobre esses combates perduraram, e disse que as almas daqueles que sucumbiram na batalha ainda percorrem a praça, buscando vingança ou simplesmente um descanso. É possível que o intenso espírito daqueles duelistas se manifeste na atualidade. Um testemunho conta que, enquanto passeava pela praça numa noite de verão, sentiu o ar se tornar denso. De repente, um clarão de luz branca cruzou seu caminho e uma figura vestida de época desapareceu diante de seus olhos. Esse tipo de experiência tem sido relatado com frequência, alimentando a curiosidade sobre o que realmente acontece na Place des Vosges. Há algo além do visível que nos conecta com o passado. Os relatos não se limitam a sombras e luzes. Alguns visitantes afirmaram ouvir sussurros distantes, como se as vozes daqueles que viveram em tempos passados ainda falassem entre si. Outros sentiram uma profunda tristeza ao estar na praça, como se o lugar carregasse o peso de todas as histórias tristes que ocorreram ali. Por que este lugar tão belo parece estar impregnado de melancolia? A história da Place des Vosges também está entrelaçada com a vida de artistas e escritores que encontraram inspiração em sua beleza. No entanto, muitos deles confessaram ter sentido a presença de algo sobrenatural, algo que os empurrava a criar. Poderia ser que a arte e o espiritual estejam mais conectados do que pensamos. A fascinação pelo paranormal levou investigadores e curiosos a explorar a praça em busca de respostas. Alguns realizaram vigílias noturnas, armados com câmeras e gravadores, na esperança de captar algum sinal das almas que ainda habitam o lugar. Conseguiram alguma vez provar a existência desses fantasmas? Os resultados são, na sua maioria, inconclusivos, mas a busca continua. Um aspecto intrigante da Place des Vosges é sua conexão com os eventos históricos da França. A praça viu revoluções, celebrações e tragédias. Cada um desses momentos deixou uma marca no ambiente, assim como a história afeta a energia do lugar. Alguns acreditam que as emoções humanas intensas podem deixar uma impressão no espaço, tornando-o um receptáculo de memórias e experiências. Aqueles que sentiram a presença do inexplicável na Place des Vosges se perguntam: por que este lugar em particular? A resposta pode estar em sua própria construção, na forma como foi projetada para ser um espaço de encontro e reflexão.
É possível que a própria arquitetura esteja dotada de uma energia especial que atrai as almas perdidas? Com o passar do tempo, a Place des Vosges passou de um simples espaço público a um símbolo de mistério e atração turística. As lendas que a cercam não apenas atraem os curiosos, mas também deram origem a uma série de obras literárias e cinematográficas. Que papel desempenham esses relatos na cultura contemporânea de Paris? Talvez a fascinação pelo desconhecido nunca se apague. À medida que a noite cair e as sombras se alongarem na praça, aqueles que se aventurarem a visitá-la poderão se deparar com algo mais do que uma simples experiência turística. A Place des Vosges é um lugar que nos convida a explorar o desconhecido, a refletir sobre o passado e a considerar a possibilidade de que o mundo espiritual esteja mais perto do que acreditamos. As histórias de fantasmas e mistérios parecem florescer nos cantos de Paris, e a Place des Vosges não é exceção. Com cada relato compartilhado, a aura de mistério se torna mais intensa, e a praça se transforma em um ponto de encontro entre o real e o sobrenatural. Assim, da próxima vez que você estiver em Paris, não se esqueça de visitar este lugar encantado. Quem sabe que segredos você poderia descobrir em suas mágicas ruas? O Código do Obelisco de Luxor é um enigma que tem intrigado historiadores, egiptólogos e amantes dos mistérios durante séculos. Este monumento, que se encontra na Praça da Concórdia, em Paris, tem uma história fascinante que remonta ao Antigo Egito. Mas, que segredos realmente esconde? As inscrições que adornam sua superfície não são apenas ornamentos decorativos. Alguns acreditam que contêm um conhecimento perdido que poderia mudar nossa compreensão da história. Quais são os símbolos que se encontram no obelisco? Muitos deles são hieróglifos que foram estudados e traduzidos. No entanto, há alguns que permanecem indecifráveis. Por quê? Alguns especialistas sugerem que poderiam ser códigos ocultos. Mensagens que foram projetadas para serem entendidas apenas por alguns poucos escolhidos. O que poderiam estar tentando comunicar? A possibilidade de que existam segredos antigos, talvez relacionados à alquimia ou à espiritualidade. É fascinante. Os egípcios eram conhecidos por seu profundo conhecimento de astronomia e geometria. É possível que os símbolos no obelisco revelem informações sobre eventos celestiais ou padrões astrológicos? Há quem sustente que o obelisco foi erguido em Paris como um farol que conecta o passado com o presente, um vínculo entre as antigas tradições egípcias e a cultura moderna. Que tipo de conexão poderia existir entre um monumento egípcio e a cidade de Paris? À medida que aprofundamos no mistério do obelisco, é essencial perguntar quem o trouxe a Paris e por quê. Foi o vice-rei do Egito, Mohamed Ali, quem o presenteou à França no século XIX. Mas, quais eram as motivações por trás desse gesto? Alguns teorizam que se tratava de uma tentativa de estabelecer uma relação mais próxima entre França e Egito, enquanto outros acreditam que havia motivos mais obscuros em jogo, talvez relacionados ao poder e ao controle da história. As teorias não terminam aí. Poderia o obelisco ser um marcador de algum tipo de tesouro escondido? Existem lendas que sugerem que os antigos egípcios esconderam sua sabedoria em distintos monumentos, e que o obelisco de Luxor não é a exceção. Mas, onde poderia estar esse tesouro? Alguns aventureiros tentaram desvendar esses segredos, mas até agora seus esforços não deram frutos. A sociedade secreta dos maçons também demonstrou interesse pelo obelisco. Que conexão têm os maçons com este antigo monumento? Alguns acreditam que os símbolos no obelisco possuem significados que os maçons têm utilizado ao longo dos séculos, talvez como parte de seus rituais ou ensinamentos. Que segredos poderiam revelar esses vínculos? A ideia de que um monumento tão emblemático possa estar relacionado a sociedades secretas adiciona um novo nível de intriga ao mistério. Os viajantes que visitaram a Praça da Concórdia frequentemente relataram experiências estranhas. Poderia o obelisco ter algum tipo de energia mística? Alguns visitantes afirmam sentir uma conexão especial ao estar perto dele, como se o monumento pudesse se comunicar de alguma maneira. O que poderia estar tentando nos dizer este antigo guardião da história? As lendas sobre o obelisco não se limitam à sua estrutura física. Existem relatos de fenômenos inexplicáveis, como luzes misteriosas ou sussurros no ar. Podem essas manifestações ser um eco da sabedoria antiga que ainda reside neste monumento? A ideia de que o obelisco possa ser um portal para outro tempo ou dimensão é, sem dúvida, uma das teorias mais fascinantes que cercam sua história. No campo da arqueologia, o obelisco tem sido objeto de numerosos estudos.
mas muitos de seus segredos permanecem sem resposta. Que técnicas e conhecimentos foram empregados para sua construção? Os antigos egípcios eram mestres em engenharia, e o fato de que este obelisco tenha viajado milhares de quilômetros até Paris levanta muitas perguntas sobre a capacidade das civilizações antigas. Que outros conhecimentos perdidos poderiam ser descobertos ao aprofundar em sua história? Os visitantes do obelisco frequentemente se perguntam se há mais monumentos como este ocultos em Paris. Existem outros lugares que possam conter segredos similares? A cidade é rica em história e simbolismo, e muitos acreditam que ainda restam muitos mistérios por desvendar. A possibilidade de que haja mais códigos escondidos na cidade aumenta o apelo de explorar suas ruas e praças. À medida que refletimos sobre o obelisco de Luxor e seu enigmático código, é inevitável perguntar: que outros segredos poderiam estar ocultos na história de Paris? Cada canto desta cidade parece contar uma história. E o obelisco é apenas um dos muitos capítulos que ainda não foram escritos por completo. A busca por esses mistérios pode nos revelar não apenas o passado, mas também aspectos de nós mesmos que ainda não descobrimos. O código do obelisco de Luxor é um lembrete de que a história está cheia de enigmas esperando para serem resolvidos. Nos convida a explorar, questionar e, acima de tudo, a nos maravilhar diante do desconhecido. A curiosidade humana é um motor poderoso, e cada mistério desvelado nos aproxima um pouco mais da verdade. Você se atreverá a continuar investigando? A história de Paris está repleta de segredos, e o próximo pode estar bem diante de você, esperando para ser descoberto. As catacumbas de Paris são um labirinto escuro e fascinante que se estende sobre a cidade, um lugar que abriga a história de milhões de almas. Mas, quem foi o responsável por organizar o traslado maciço de ossos para este enigmático lugar? A resposta continua sendo um mistério que intriga historiadores e curiosos igualmente. No século XVIII, decidiu-se que os restos dos mortos que ocupavam os cemitérios superlotados de Paris deveriam ser realocados. Mas, por que escolher as catacumbas? Que simbolismo encerra este ato de coleta e traslado? As catacumbas foram inicialmente uma pedreira de calcário, mas em 1786 tornaram-se o destino final de mais de 6 milhões de corpos. Imagine os trabalhadores, com tochas em mãos, transportando os restos em carroças pelos escuros corredores subterrâneos. No entanto, além da logística deste monumental projeto, surge uma pergunta inquietante. O que motivou as autoridades a realizar uma tarefa tão monumental e simbólica? Havia um propósito mais profundo por trás desta ação? Os ossos foram empilhados meticulosamente, formando um espetáculo macabro que ainda hoje atrai milhares de visitantes. Mas por que esses restos foram dispostos dessa maneira? Algumas teorias sugerem que os padrões e as formações dos ossos poderiam estar desenhados para transmitir uma mensagem oculta. Poderia ser que aqueles que organizaram este traslado estavam tentando comunicar algo além da morte? Existiria um conhecimento perdido que se ocultava entre os crânios e as tíbias? Outro aspecto fascinante das catacumbas é sua conexão com a alquimia e as sociedades secretas. Especulou-se que essas passagens escuras serviam como um espaço para rituais esotéricos. Que segredos estão guardados nas pedras que testemunharam o passar do tempo? Há alguma conexão entre esses antigos rituais e o destino dos ossos que repousam em suas profundezas? A ideia de que as catacumbas de Paris sejam um ponto de encontro para místicos e buscadores da verdade adiciona outra camada de mistério à sua história. A disposição dos ossos também levou à especulação sobre seu significado astrológico. Alguns acreditam que a localização e a organização dos restos poderiam estar alinhadas com eventos celestiais. Poderia ser que os antigos parisienses estavam tentando se conectar com o universo de uma maneira que ainda não entendemos? A ideia de que as catacumbas poderiam ser uma espécie de bússola astrológica nos leva a questionar que sabedoria foi perdida no tempo, e então surge a pergunta sobre a identidade daqueles que foram trasladados para as catacumbas. Muitos dos restos são anônimos, e isso levanta a inquietante questão de quem eram. Eram heróis ou vilões, pessoas comuns ou figuras destacadas da história parisiense? A falta de registros detalhados apenas acrescenta ao enigma. Existem histórias esquecidas que esperam ser contadas através desses ossos silenciosos? Além disso, o fato de que o traslado dos corpos ocorreu em um tempo de grande agitação social, como a Revolução Francesa, adiciona uma camada de complexidade à narrativa. Que papel essas catacumbas desempenharam no contexto político e social da época?
Eram um refúgio para os oprimidos ou um símbolo do poder daqueles que controlavam a cidade? A dualidade da vida e da morte se entrelaça neste labirinto escuro, fazendo com que cada canto seja um lembrete da fragilidade da existência. As catacumbas não são apenas um mausoléu, mas um arquivo vivo da história de Paris. Cada passo dado em seus corredores é um eco do passado. Mas o que acontecerá com esses segredos à medida que o tempo avança? As catacumbas serão um lugar eterno de mistério, ou algum dia os segredos que guardam zelosamente serão revelados? A ideia de que essas sombras continuam ocultando verdades profundas cria uma atmosfera de expectativa. Nesta jornada pelas catacumbas, o silêncio é quase avassalador. Cada crânio e cada fêmur parece ter uma história. Um sussurro que desafia ser ouvido. Poderia ser que aqueles que caminham por essas galerias sejam parte de um ciclo interminável de busca por respostas? A curiosidade humana é insaciável e o desejo de desvelar o desconhecido nos impulsiona a continuar explorando. As catacumbas de Paris são um lembrete de que, apesar do passar dos séculos, o mistério da morte e o significado da vida continuam sendo temas que nos fascinam. Que outros segredos poderiam estar escondidos neste vasto labirinto? Que relatos ainda não foram contados? A busca por respostas é uma jornada que nunca termina, e as catacumbas são apenas o começo de um caminho repleto de enigmas. Assim, enquanto continuamos questionando e explorando, as catacumbas permanecem como um testemunho silencioso da história humana. A pergunta não é apenas quem organizou o traslado dos ossos, mas o que sua existência nos diz sobre nós mesmos. Estamos dispostos a enfrentar a verdade por trás do mistério das catacumbas, ou preferimos deixar que permaneçam na escuridão, aguardando que alguém mais se atreva a descobrir o que jaz em seu interior? O relógio da Conciergerie é uma das peças mais enigmáticas de Paris. Sua história está cheia de intrigas e mistério. Por que um relógio que esteve em funcionamento durante séculos parou apenas em momentos trágicos? A curiosidade desperta quando se ouve que este mecanismo medieval, que viu passar tantas histórias, parece ter um estranho poder sobre o tempo. Imagine que, em meio à Revolução Francesa, o relógio parou. O que poderia ter causado que um simples engrenagem se paralisasse justo quando mais caos e sofrimento se desatavam nas ruas da cidade? Alguns dizem que é uma simples coincidência, mas outros acreditam que há algo mais profundo por trás dessa paradoxo. Este relógio, que data do século XVII, esteve no coração da história da França. Sua construção foi um feito técnico para a época, mas seu funcionamento tem sido marcado por um mistério que intrigou historiadores e curiosos igualmente. O que realmente aconteceu naqueles momentos críticos que provocou sua detenção? As lendas que cercam o relógio são fascinantes. Alguns sustentam que está conectado com forças sobrenaturais, que poderia ser um guardião do tempo, observando e julgando os eventos que ocorrem ao seu redor. Poderia ser que o relógio parasse como uma forma de prestar homenagem àqueles que sofreram, àqueles que caíram em desgraça. Os testemunhos de quem esteve perto do relógio contam histórias de sensações estranhas, de um ar pesado que parece envolver os visitantes quando se aproxima um aniversário de um evento trágico. A pergunta que surge é: como pode um objeto inanimado, um mecanismo de metal e engrenagens, ter tal influência sobre o ambiente que o rodeia? O relógio também foi objeto de estudos científicos. Alguns pesquisadores tentaram encontrar uma explicação lógica para seu comportamento incomum. No entanto, apesar dos avanços em tecnologia, não conseguiram desvendar o mistério. É possível que haja um aspecto do tempo que ainda não compreendemos, algo que vai além da ciência e da razão. As histórias de aqueles que ouviram o tic-tac do relógio e depois testemunharam eventos infelizes são numerosas. É pura coincidência ou existe uma conexão mais profunda? Cada uma dessas anedotas adiciona uma camada mais ao mistério que cerca o relógio da Conciergerie. Além disso, sua história está entrelaçada com a do próprio edifício, que foi testemunha de numerosas execuções, prisioneiros famosos e eventos históricos. Que segredos esconde este antigo palácio que se manteve de pé durante tantos séculos? A conexão entre o relógio e a Conciergerie poderia ser mais do que uma mera coincidência. A ideia de que um objeto possa ter um impacto na vida das pessoas é fascinante. Poderia o relógio ter sido projetado com um propósito além de simplesmente marcar as horas? Talvez nossos antepassados soubessem algo sobre o tempo que hoje nos escapa. As teorias sobre o relógio são tão variadas quanto intrigantes.
Alguns sugerem que poderia ter sido construído por um mestre relojoeiro que, em sua busca pela perfeição, deixou um legado de mistério em sua criação. Que intenção poderia ter tido ao incorporar esse peculiar detalhe em sua obra-prima? Atualmente, o relógio da Conciergerie se tornou um símbolo dos mistérios de Paris. As pessoas vão vê-lo, atraídas pela promessa de desvendar seus segredos. Mas à medida que se aproximam, a maioria se sente sobrecarregada pela história que emana de seus engrenagens. Queremos realmente saber a verdade por trás de sua detenção, ou preferimos deixar que o mistério perdure? A fascinação pelo relógio também leva a reflexões mais profundas sobre nossa percepção do tempo. O tempo é um simples fluxo de horas e minutos, ou é algo mais sutil, algo que se sente e se vive? A história do relógio nos convida a questionar nossa relação com o tempo e a memória, e a considerar que papel desempenham em nossas vidas. As lendas urbanas que giram em torno deste relógio cresceram com os anos, alimentadas pela curiosidade de quem visita a Conciergerie. Cada história, cada rumor, contribui para uma aura de mistério que parece envolver o relógio. Poderia ser que, no final, a verdadeira essência do relógio não seja seu funcionamento, mas a história que conta. O relógio da Conciergerie representa uma conexão entre o passado e o presente. É um lembrete de que, embora o tempo avance, os ecos da história sempre permanecem. Que lições podemos aprender com este antigo mecanismo? Talvez a resposta não resida em resolver o mistério, mas em aceitar que alguns enigmas estão destinados a permanecer sem resposta. Assim, o relógio continua marcando o tempo, em silêncio, enquanto Paris segue vivendo suas próprias histórias. A convite está aberta. Você se atreve a se aproximar deste enigma e explorar os segredos que guarda? Nas profundezas do Louvre, um dos museus mais emblemáticos do mundo, se esconde um enigma que tem intrigado historiadores, arqueólogos e amantes da arte por igual. Que segredos guardam os passagens que jazem sob esta monumental construção? A história do Louvre é já fascinante por si só, mas seu verdadeiro mistério pode estar escondido em suas entranhas. Poderiam essas câmaras seladas conter obras de arte e artefatos que nunca foram catalogados? Ao longo dos séculos, o Louvre passou de ser uma fortaleza real a um palácio e, finalmente, um museu que abriga algumas das obras mais reconhecidas da história. No entanto, o que muitos visitantes não sabem é que por baixo dos elegantes salões e das impressionantes galerias, há um labirinto de túneis e passagens que tem sido objeto de numerosos rumores. Por que foram construídos e qual é o seu propósito? Os rumores sobre as passagens do Louvre são tão antigos quanto a própria estrutura. Alguns dizem que foram criados como rotas de fuga para a realeza em tempos de perigo, enquanto outros sugerem que estavam destinados a ser usados por alquimistas que buscavam conhecimento perdido. Mas é possível que esses túneis contenham algo mais do que simples lendas? Alguns afirmam que sob o museu há câmaras seladas que poderiam estar cheias de artefatos valiosos, esperando para serem descobertos. É interessante notar que muitos desses passagens não aparecem nos planos oficiais do museu. Por que razão teriam sido ocultados? Acaso seu conteúdo é tão impactante que poderia mudar nossa percepção da história? A maioria das pessoas que tentaram explorar esses túneis encontrou obstáculos, o que alimentou ainda mais a fascinação pelo mistério. As histórias sobre exploradores intrépidos que se aventuraram nesses escuros corredores são numerosas. Alguns afirmaram ter encontrado portas seladas com inscrições estranhas, enquanto outros falam de ecos e sussurros que parecem vir de tempos distantes. O que poderiam ter visto, ouvido ou sentido nesses momentos de exploração? Serão esses relatos simplesmente fantasias ou há algo de verdade neles? Além disso, o Louvre não é apenas um museu de arte, mas também um depósito de história. Ao longo dos anos, mudou de mãos e de propósito. Que eventos foram vividos em seu interior que poderiam ter deixado marcas nesses passagens? Desde revoluções até guerras, o Louvre foi testemunha de momentos cruciais na história da França. E, no entanto, seus segredos permanecem guardados na escuridão. As teorias sobre o conteúdo dessas câmaras são tão variadas quanto intrigantes. Alguns acreditam que poderiam abrigar obras-primas de artistas esquecidos, enquanto outros sugerem que poderiam conter objetos da realeza, documentos históricos ou até mesmo relíquias de sociedades secretas. O que aconteceria se atrás de uma parede de tijolos fossem encontradas pistas sobre um tesouro perdido ou uma conspiração antiga? A arqueologia moderna permitiu descobrir fragmentos da história que antes eram inacessíveis,
mas esses passagens continuam sendo um desafio. As técnicas de escaneamento e exploração revelaram anomalias que sugerem a existência de espaços ocultos. No entanto, até o momento, o mistério persiste. Por que não foram investigados a fundo? O que temem as autoridades do museu? Os mitos e lendas em torno dos passagens do Louvre também inspiraram escritores e cineastas. Desde romances de mistério até filmes de aventura, a ideia de um segredo oculto sob um lugar tão icônico capturou a imaginação de muitos. Que papel desempenham esses relatos em nossa compreensão do passado? É possível que os mitos sejam uma forma de conectar com aspectos de nossa história que preferimos esquecer? À medida que a cidade de Paris continua evoluindo, o Louvre também se transforma, mas seus segredos permanecem. A pergunta que fica é: estamos prontos para descobrir o que jaz sob nossos pés? A história nos ensina que, muitas vezes, as maiores descobertas estão escondidas nos lugares mais insuspeitados. E talvez o Louvre, com sua rica herança cultural, esteja nos convidando a explorar esses passagens obscuros e desvendar seus segredos. As teorias sobre a existência de artefatos não catalogados levaram muitos a especular sobre o valor que poderiam ter. Seriam inestimáveis? Haveria algum objeto que pudesse mudar nossa percepção da história da arte? Muitas vezes, as descobertas mais impactantes são aquelas que não esperamos. As câmaras seladas em seu silêncio poderiam estar guardando a chave para desvendar um capítulo esquecido de nossa história. Enquanto isso, o Louvre continua sendo um lugar de admiração e assombro, atraindo milhões de visitantes a cada ano. No entanto, poucos estão cientes dos segredos que se escondem sob seus alicerces. Na próxima vez que pisar em seu solo, talvez você pare um momento e se pergunte: que mistérios se escondem nas sombras? Que histórias esperam ser contadas desde as profundezas do Louvre? Assim continuamos questionando, explorando e sonhando. A busca pelo conhecimento é uma jornada interminável, e os passagens do Louvre são apenas uma das muitas rotas que nos convidam a descobrir o desconhecido. Você se atreveria a seguir a pista dessas histórias ocultas e ser parte dessa busca? A aventura apenas começa e talvez um dia os segredos dos passagens do Louvre sejam revelados. O que faz de Paris um lugar tão enigmático e fascinante? É mais do que seus monumentos históricos e sua rica cultura, é a sombra dos mistérios que espreitam em cada canto. Desde segredos antigos até lendas modernas, a cidade parece guardar um tesouro de enigmas esperando para ser desvelado. Você já se perguntou quantas histórias podem estar escondidas nas ruas de paralelepípedos e na arquitetura majestosa da capital francesa? Cada canto de Paris tem seu próprio relato, mas poucos são tão intrigantes quanto os que permanecem sem solução. Que segredos se escondem atrás das esculturas de Notre-Dame? Alguns afirmam que essas figuras não são apenas arte, mas mensagens criptografadas de alquimistas que deixaram seu legado em pedra. E se as respostas a esses enigmas antigos estivessem mais perto do que imaginamos? A história da cidade também é marcada por figuras fantasmagóricas. Imagine por um momento as ruas de Montmartre, onde se diz que um espírito vestido de branco aparece de vez em quando. É a manifestação de um artista que nunca se foi, ou é um eco de um passado que ainda busca ser ouvido? As histórias de fantasmas dão um toque especial à atmosfera de Paris, fazendo com que cada esquina pareça carregada de mistério. E o que dizer do Homem da Máscara de Ferro, um personagem cuja identidade tem eludido historiadores e curiosos por séculos? Quem era realmente? Um nobre traído ou um prisioneiro que guardava um segredo tão valioso que seu rosto deveria ser ocultado? As teorias são tantas quanto os autores que tentaram resolver esse enigma, o que apenas adiciona mais lenha à fogueira da especulação. As estações de metrô abandonadas, cheias de grafites desconcertantes, são outro exemplo do quão enigmático pode ser Paris. Que histórias contam essas mensagens? E quem são os que se atrevem a deixar sua marca nessas sombras esquecidas? Muitas vezes, o silêncio da cidade é interrompido apenas pelos sussurros daqueles que um dia viajaram por essas linhas subterrâneas. No coração da cidade, a Torre Saint-Jacques se ergue como uma testemunha de épocas passadas. Alguns a consideram um antigo observatório esotérico, enquanto outros veem nela um simples campanário. Que sabedoria se perdeu ao longo dos séculos? Que segredos se dissolveram no tempo entre suas pedras? O cemitério de Père Lachaise, com suas tumbas adornadas de símbolos ocultos, levanta muitas perguntas. Por que certos personagens históricos foram enterrados ali?
E o que significam os alinhamentos astrológicos que podem ser encontrados entre suas lápides? Cada visita a esse lugar pode ser uma exploração do desconhecido, uma viagem em direção aos mistérios que ainda aguardam para ser desvendados. A Porta do Inferno de Rodin, com sua intrincada escultura, é outro relato de segredos. Que códigos e referências às sociedades secretas estão escondidos em seu design? A obra não é apenas um deleite visual, mas também um enigma que convida à reflexão sobre as conexões entre arte, história e o oculto. A lenda do fantasma da ópera é talvez uma das mais conhecidas, mas quantos de nós realmente conhecemos a história por trás desse espírito? Sua presença inspirou obras e filmes, mas sua origem continua sendo um mistério. Poderia ser que sua essência esteja vinculada a um evento real que nunca foi totalmente esclarecido. O caso do homem sem cabeça no Sena é um lembrete sombrio de que os mistérios de Paris nem sempre são românticos. O que aconteceu com aquele corpo e por que encontraram sinais rituais ao seu redor? As perguntas sobre sua identidade e seu trágico fim são um eco das histórias que a cidade tentou enterrar, mas que sempre ressurgem. O Tesouro dos Templários é outro desses enigmas que despertam a curiosidade. Será que realmente esconderam sua fortuna em algum lugar de Paris? A busca por esse tesouro perdido levou muitos a explorar cada canto da cidade, mas até agora deixou mais perguntas do que respostas. O desaparecimento da dama da Rue de la Paix é um mistério que fascinou gerações. Como é possível que alguém possa simplesmente desaparecer sem deixar rastro? Este caso continua intrigando investigadores e apaixonados pelo desconhecido, deixando um rastro de especulações e teorias. O enigma da Mona Lisa também é digno de atenção. Com tanto alvoroço em torno de seu roubo em 1911, poderia ser que o quadro que admiramos hoje não seja o original? A história por trás desta obra-prima se entrelaça com as sombras da intriga, fazendo muitos se perguntarem se há mais do que parece. Os túneis secretos de Paris, que percorrem a cidade por baixo do solo, representam um labirinto de histórias não contadas. Qual era seu propósito original e quão extensos são realmente? As vozes do passado parecem sussurrar através desses passagens, deixando um ar de mistério que convida à exploração. Cada um desses relatos nos lembra que Paris é uma cidade que nunca deixa de surpreender. Que outros mistérios poderiam estar esperando para serem descobertos? No final, a verdadeira magia de Paris reside em sua capacidade de reter segredos, desafiando aqueles que se atrevem a buscar respostas. Enquanto você continua explorando esta maravilhosa cidade, lembre-se de que cada esquina pode ser o limiar de um novo enigma a ser resolvido. E que a história de Paris está viva, esperando para ser descoberta.